Agora 9h20, minha amiga, meu amigo, obrigado aí pelo radinho sintonizado aqui conosco, viu? É o Show da Manhã que vai seguindo e como acontece nas quartas-feiras, nós temos aqui para bater um papo conosco, membros da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, o Unicerp. É o Café com o Unicerp aqui no Show da Manhã e sempre assuntos que vão ao encontro dos anseios da nossa querida comunidade. E no dia de hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar de um assunto que talvez não tenha ganhado tanta visibilidade no dia a dia, né? Mas que é muito importante falar e você saber aonde você pode buscar um suporte de informação ou até mesmo de orientação. Hoje, ao vivo conosco aqui no programa, a coordenadora do curso de Fonoaudiologia do Unicerp, a professora Denise Oliveira, acompanhada da professora também do curso, a Milena de Castro Borges. Ambas estão conosco e elas vieram para falar sobre o Setembro Azul. Aí quando a gente fala de Setembro Azul, você vai ficar pensando, poxa, mas o que trata o Setembro Azul, hein? Elas estão conosco aqui e é para falar sobre essa temática. Professora Denise, alegria para nós recebermos a senhora aqui. Obrigada, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, Zé Antônio. O setembro está bem colorido, né? Tem isso o setembro é bom, né? amarelo, né? O setembro verde, que é da inclusão do deficiente mental, né? Do deficiente intelectual. E o setembro azul, né? Que é um marco importante de conquista do deficiente auditivo, né? Das datas importantes, né? Começando num congresso que teve em Milão em 1880, né? E nesse congresso foi proibido o uso de línguas de sinais, né? Isso no mês de setembro, né? Então setembro é um marco. Setembro é um marco, tem várias datas, né? E tem a data, o Dia Nacional do Surdo, né? E é um mês. E por que é azul? Né? Porque durante Por que da coloração assim, né? Conta pra gente, professora. Azul. Durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Hitler, né? Assim, o comando da guerra, né? Da Alemanha, eles marcavam as pessoas com deficiência com uma fita azul, né? E essas pessoas elas eram esterilizadas para não terem mais filhos, né? Ou até levadas também para as câmeras de gás, né? E isso incluía, né, os deficientes auditivos, os surdos, né? Então, por isso, da cor azul. Tá certo. Bom, estou recebendo também a professora Milena, já está por aqui conosco. Professora Milena, alegria receber a senhora aqui. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada. Como a Denise falou, o mês de setembro ele tem vários marcos, né, de comemoração, de conscientização, da acessibilidade, da importância da inclusão do surdo. E ontem foi um dia muito importante, ontem foi o Dia Nacional do Surdo, dia 30 agora vai ser o Dia Internacional do Surdo e também do professor e tradutor de intérprete de Libras. Então, o mês de setembro ele é marcado por muitas datas comemorativas, muitas datas que fazem trazer o olhar da população para a questão do surdo. Professora Denise, eu acredito que é uma pergunta que muita gente deve se fazer e já tem gente que já tem a tese pronta, né? Toda pessoa surda, ela é muda? Explica pra gente. Não, né? Surdez é uma patologia, né? E ser mudo, né? Não falar, que a gente nem usa esse termo mais por estar carregado de muito preconceito, né? A gente fala que é oralizado ou não é oralizado, fala ou não fala, né? Então, são doenças diferentes, né? Nem todo surdo é mudo, né? Tem surdo, né? A surdez profunda, né? Que mesmo com o uso de aparelhos auditivos, com recursos, né? Ou a pessoa não consegue desenvolver a fala, ou ela opta, né, pelo uso da Libras, da língua brasileira de sinais, né, como forma de comunicação, né? Então, ele realmente não fala porque foi uma opção da família não ensinar a falar, né, ou não teve recursos tecnológicos para ele
vir a adquirir a fala. Trabalho social, para quem porventura tem um membro em casa que talvez não fale, ou seja, tenha dificuldade também na audição, o Unicef tem algum trabalho para poder auxiliar essas famílias? Está nos projetos, nos planos, como é que está? Sim, a gente trabalha com o diagnóstico da deficiência auditiva, a gente tem um serviço lá de diagnóstico, né, que a gente faz a avaliação auditiva completa, né, audiometria, impedanciometria, e isso leva ao diagnóstico da surdez. Tá né? certo. Uma pessoa surda, para que as pessoas saibam tratar da forma correta, e uma pessoa muda, qual é a forma como a gente deve, de certa forma, tratar? Bom, Diagnosticá-la com essa questão da deficiência. o diagnóstico ele tem que ser realizado o quanto antes, né? Então, hoje a deficiência auditiva ou surdez, ela é diagnosticada a partir do teste da orelhinha, que é realizado na maternidade. Então, isso foi um grande avanço para o diagnóstico. Né? A gente pensa que esse teste da orelhinha é coisa simplória. Não, importantíssimo, né? É aí que a gente detecta, né, as perdas de audição, a surdez congênita, né? As crianças que já nascem com o problema. Ali né? naquelas primeiras horas de vida já é possível? Já é possível, né? Aí esse exame falhando, é marcado um reteste, né? Aí, quando falha no reteste, ele é encaminhado para exames mais aprofundados, né? Tá certo. Que aí E dá como que a diagnóstico. gente vai, de certa forma, indicar que uma pessoa tem problema na audição, que a pessoa não fala e tal? Como que a gente fala sem usar termos preconceituosos? Surdo e mudo. Surdo, né? A comunidade surda, ela se declara surda, né? Ela não tem problema com essa nomenclatura. Então a gente pode dizer. Surdo, ele é surdo. Pode. Né? Muda também da mesma forma? Não, mudo, né? Tem surdo, né? Porque tem gente que difere surdo do deficiente auditivo, né? E tem pessoas que falam, tem o surdo profundo, né, que ele vai ter dificuldade de adquirir a fala, e o melhor caminho de aprendizagem para ele é a Libras. Né? E tem o surdo de grau moderado, de grau severo, né? Moderado severo. Tem de outros graus que, com o uso do aparelho auditivo, ele consegue adquirir a fala. Né? Tá certo. É Entendeu? possível... Aí ele é surdo, mas ele não é mudo. Entendeu? Tá certo. Ô, professora Milena, explica pra gente essa diversidade surda. Como a Denise explicou, a gente tem essa questão do surdo, tem a questão do deficiente auditivo, mas a gente nunca pode falar que um surdo é mudo. A gente não usa esse tipo de nomenclatura. E aí, como a Denise falou, o surdo, ele utiliza muito a Libras, que é a sua primeira língua, a sua língua oficial. Então, a Libras nada mais é do que uma sigla, né, que significa Língua Brasileira de Sinais, onde a pessoa utiliza a questão... São gestos. A gente usa com a mão, mas é como se fosse o português, o espanhol, o inglês. É uma língua. Tem todo o alfabeto ali. Tem um alfabeto, tem a questão da gramática, não é o português sinalizado. Então, precisa ter um contexto, requer que a pessoa se dedique para aprender uma língua, assim como você se dedica para aprender o português, lá na alfabetização, assim como você se dedica para aprender o inglês, o espanhol. É uma língua com gramática, com tudo bonitinho. E, por exemplo, no Brasil a gente fala Libras, mas nos Estados Unidos já é um outro alfabeto, é uma outra gramática. Então, muda muito? Muda algumas coisas, assim, de questão do alfabeto. Então, algumas letras no português é diferente lá nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente na França. Então, lá nos Estados Unidos, a língua de sinais, ela não vai ser chamada de Libras. Qual é o termo usado? Ela vai ser chamada... Desculpa, me fugiu a sigla, mas... é diferente da nossa. É diferente da nossa. Então, a gente só não pode usar que Fica até a dica, né? Porque talvez a família tem um membro que precisa do uso da linguagem da Libra, e aí acha que vai chegar lá é a mesma coisa, tem essa diferença, tem né? essa diferença. Assim como o português e o inglês, né? Isso. Ela não é uma língua universal. Então, cada país tem as suas características e a gente precisa frisar muito isso. Não é uma linguagem, é uma língua.
né? Então, tem essa questão dessa diversidade, dessa importância de aprender a Libras. Então, ela não é universal. Não é universal. Certo. E nesse quesito Libras, hoje o Unicef tem algum programa, você, professora Denise, fiquem à vontade em falar disso, para auxiliar, porque a gente sabe que tem famílias e famílias. Tem famílias que têm condição de buscar um curso fora. O Unicef tem dentro da sua espinha social algo nesse sentido, professora Denise? Tem alguns projetos, né? Hoje o curso, a gente, desde o terceiro período, a gente tem os projetos integradores, né? Então, já tem alguns estudos, né, de alunos, né, que fizeram o TCC, que verificaram, né, a dificuldade de acessibilidade do deficiente auditivo em ambiente hospitalar, escolar, por não terem conhecimento da Libras, né? Então, a gente tem um projeto, sim, de estar levando essa linguagem para centros de saúde, UBS, escolas. Para facilitar, né, o acesso dessas pessoas, sim, a esses espaços, né? Não é um curso, né, assim, de Libras. Hoje eu falo assim, quem quer aprender uma língua, tá muito fácil, né? Você entra na internet. Tem tudo lá, né? E na Libras hoje tem muito curso gratuito, né? Não é um curso como o do IFTM, que estuda a língua, né? Como o inglês do CCEA, né? Mas vai te dar muito vocabulário, muita forma de conhecer, né? De lidar com o surdo, né? Então, tem muito curso. E quando a gente fala, professora Denise, de mercado de trabalho, está aberto hoje para pessoas que são surdas? Olha, sim, né? Hoje tem tem uma cota, né? Que as empresas têm que cumprir, né? De preencher essas vagas com pessoas com deficiência, né? E o deficiente auditivo, ele preenche essas cotas, né? Mas o grande problema que a gente vê é assim, muitos não conseguem manter no serviço, né? Por quê? Porque o empregador não sabe conversar com essa pessoa, né? Não tem o conhecimento mínimo da Libras, não sabe que para conversar com essa pessoa tem que estar olhando para a pessoa de frente, né? A forma como a pessoa está gesticulando é uma forma dela entender. Sim, isso. É um recurso de acessibilidade simples, você falar olhando para o outro. Falar de forma mais pausada para ela entender. Isso, um pouco mais lenta, não gritar. E a gente precisa trabalhar isso, né? O ser humano tem um pouco mais de empatia, porque talvez tem gente que acha que, tipo assim, não, tem que ser de qualquer jeito, a pessoa tem que aprender e pronto. Não é, a gente precisa saber da individualidade de cada um, né? É isso que é importante, né? Então, assim, o surdo, ele vai numa consulta médica, né? Ou com qualquer outra especialidade, né? Esse médico tem que olhar para ele, conversar, né? Olhar de frente. Tá certo. Né? E no quesito escola, professora Milena, acessibilidade para pessoas com esse tipo de deficiência, seja na fala ou até mesmo na audição? A gente precisa muito dessa questão de incluir, né? De fato. Não só colocar o surdo lá, mas como que eu vou arrumar meios para que ele entenda o que está sendo transmitido. Então, o intérprete dentro da sala de aula, garantir capacitação para professores para conseguir fazer essa comunicação, né? Fazer conscientização em toda a escola, tanto com os alunos, com o núcleo, direção, coordenação, todo esse contexto escolar, voltado para, de fato, a inclusão da deficiência dentro da sala de aula, né? É direito do surdo estar ali, é direito do surdo ter acesso a todos os serviços disponíveis, né, na sociedade, não só na escola, como também... Na rede pública, de modo especial, né? Sim, como também no mercado, como também em todos os lugares que nós, cidadãos, sem a deficiência, estamos. Então, a gente precisa incluir os surdos também, garantir trabalho, garantir socialização, né? Garantir com que eles se sintam parte do ambiente, porque durante toda a história eles foram muito, né, oprimidos. Então, eles sofreram muito, eles lutaram muito. Esse mês de setembro é, de fato, uma comemoração, porque foram muitas lutas. Então, a gente precisa garantir que essas lutas elas sejam validadas agora, né, e continuem sendo
importantes, continuem se fazendo importantes no meio que a gente está. Tá certo. A gente estamos chegando aqui no encerrar desse nosso bate-papo. Professora, obrigado, viu, por ter estado aqui, as informações prestadas. Eu que agradeço. Tá certo. Professora Denise, então quer dizer que se cada um de nós fizermos um pouquinho, tivermos um pouquinho mais de empatia, um para com os outros, com a individualidade de cada um, nós vamos ter um mundo melhor? É assim que a senhora classifica? Sim, né? São coisas simples, né? Assim, acho que de generosidade, né? Um pouco mais de calma, tranquilidade, se colocar, né? no lugar do outro, se colocar, né, no lugar do outro. E se fosse, né, eu naquela condição? E se né? fosse eu, né? Porque assim, nem sempre tem alguém para me acompanhar nessa consulta e nem sempre eu quero que o outro saiba o motivo da minha consulta. Por exemplo, estou falando da Sem questão dúvida, médica, sem né? dúvida. Então, assim, são coisas simples. Tá certo. Professora, que mensagem deixar para a nossa comunidade, alusiva ao Setembro Azul, ao curso de fonoaudiologia? E de antemão, obrigado, viu, por ter estado aqui. Obrigada, José Antônio, pela oportunidade. E a nossa mensagem é que abra mesmo, né? Abra o coração, abra os braços, inclua, aceite, né? Que esteja sempre próxima, né, de uma pessoa com deficiência auditiva e com deficiência, né, podendo ajudá-la, a gente ajuda. Não é olhar com olhar de tipo, coitadinho, né? Não, né? É aquele olhar de que eu estou aqui, se precisar, conta comigo, né? Eu sei da sua diferença, né? Então eu vou te respeitar. Tá certo, obrigado, viu? Bom, obrigada, um bom dia. Hoje ao vivo conosco para bater um papo com a gente aqui no Café com o Unicerp e falar sobre o Setembro Azul, oportunidade para chamar um pouquinho a atenção de todo mundo, né? Para acompanhar e saber tratar pessoas que tenham a deficiência da fala e da audição, né? Por isso tem o Setembro Azul, né? Setembro Azul para tratar aí as questões de pessoas com deficiência na fala e na audição. Hoje ao vivo conosco para bater esse papo e levar essa mensagem para você que nos acompanha, a coordenadora do curso de fonoaudiologia do Unicerp, a professora Denise Oliveira, acompanhada da também professora no curso de fonoaudiologia do Unicerp, a Milena de Castro Borges. Esse bate-papo está disponível, viu? Você pode ir lá no YouTube, /Difusora 95 e no Facebook, /Difusora 95, que você tem esse bate-papo lá disponível para você acompanhar e até orientar-se, ou orientar quem porventura esteja precisando aí de ouvir essas orientações que as profissionais aqui repassaram, viu? Show da manhã, Difusora 95,3 FM. Tá ligado, tá informado.